Ei, nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de equações do segundo grau, agora trabalhando com o item 3 do capítulo 1 de vocês, que fala sobre a fórmula geral de resolução de equações do segundo grau. E aí essa fórmula ela vai nos auxiliar na resolução de equações completas ou incompletas. No item 2 desse capítulo, o livro apresenta outras formas de resolução, usando o quadrado da soma ou da diferença de dois termos e também o trinômio quadrado perfeito. Porém, nós iremos logo para essa fórmula geral, porque ela abrange com mais totalidade a solução de equações do segundo grau, por ser a fórmula mais prática, mais utilizada para isso. Então, nesse vídeo, vocês vão ver como utilizar essa fórmula, o passo a passo para solucionar, e vocês também verão alguns exemplos para auxiliar no entendimento desse conteúdo, ok? Então, convido vocês a virem comigo para um pouquinho mais de aprendizado. Dando continuidade ao nosso assunto de equações do segundo grau, hoje a gente vai começar a trabalhar com a fórmula geral de solução de equações do segundo grau, certo? E essa fórmula, ela é dada pela fórmula de Bhaskara, tá bom? Vocês vão entender aqui ao longo da explicação por que recebeu esse nome de fórmula de Bhaskara, tá? Então, o primeiro tópico diz: iremos trabalhar com a fórmula de Bhaskara para resolvermos equações do segundo grau, sejam elas completas ou incompletas. Até a aula passada, nós estávamos resolvendo equações somente de formas incompletas. Agora, a partir dessa fórmula que eu vou trazer para vocês, a gente pode resolver equações na sua forma completa ou incompleta, certo? E para que isso aconteça, a gente precisa que as equações do segundo grau estejam nesse formato que vocês já conhecem, que eu já passei para vocês, que é o formato ax² mais bx mais c igual a zero, onde a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, o b é o coeficiente que acompanha o x e o c é o que a gente chama de termo independente, que não tem incógnita, certo? A fórmula recebeu o nome de fórmula de Bhaskara para homenagear o matemático indiano Bhaskara-Acharya, que desenvolveu a fórmula geral da solução de equações do segundo grau. Então, a fórmula que ele desenvolveu é a seguinte: x, que é a solução da equação, será menos b mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque lembra que eu falei que numa equação do segundo grau pode acontecer de nós termos duas raízes, que eu chamo de x1 e x2. Então, o primeiro x, que a gente chama de x1, a gente calcula com mais, e o segundo x, que é o x2, a segunda raiz, a gente calcula com o menos. Então, dentro da fórmula, nós temos o seguinte: menos b, mais ou menos, raiz quadrada do b ao quadrado, menos 4 vezes a c, sobre, ou seja, dividido por 2a, certo? A expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é essa expressão que está aqui dentro dessa raiz quadrada, a gente chama de discriminante da raiz da equação do segundo grau, tá? Então, esse termo aqui, ó, que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é o que está aqui dentro desta raiz quadrada, que é o discriminante, a gente chama, ela é conhecida e representada pela letra maiúscula delta, que tem esse símbolozinho de um triângulo, tá? Então, toda essa expressão aqui, ó, de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso aqui a gente substitui por essa letra, porque delta significa exatamente b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a fórmula geral, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. X igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta. Observa, ao invés de ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, eu substituí logo pela letrinha delta. Então, essa é a fórmula que a gente usa, a fórmula geral de solução de equações do segundo grau, certo? Então, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, o primeiro passo para a gente começar a solucionar equações usando a fórmula de Bhaskara é você identificar os coeficientes a, b e c na equação.
O segundo passo vai ser calcular o valor do discriminante delta. E o terceiro passo, utilizar a fórmula geral para encontrar as raízes da equação. Então, nós vamos fazer esse passo a passo com esse exemplo aqui, ó. Eu tenho a equação do segundo grau. 5x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a 0. Ela já está no formato correto, que é igual a 0. E aqui eu tenho os três coeficientes. Eu tenho o coeficiente A, que é aquele que acompanha o x ao quadrado. Eu tenho o coeficiente b, que é aquele que acompanha o x. E eu tenho o coeficiente c, que é o termo independente. Então, vamos identificar aqui esses coeficientes. Então, ó, o coeficiente a, eu já vi que é o 5, porque é aquele que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente b é aquele que acompanha o x, que é o menos 3. E o coeficiente c é o termo independente, aquele que não acompanha incógnita, que é aqui o menos 2. Então, o primeiro passo já está feito, que é identificar os coeficientes a, b e c. Segundo passo é calcular o valor do delta. Como mesmo que calcula o valor do delta? Ó, delta é igual ao quê? O b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tá? Muitas vezes nos livros, no livro de vocês também, aparece assim, ó, menos 4ac, nem aparece essas multiplicações, tá? Então, substituindo aqui o que eu tenho de coeficiente para achar o delta. Então, delta vai ser, quem é o b? O b é o menos 3. Então, ó, coloco entre parênteses, porque ele é negativo. Então, menos 3 ao quadrado, porque é b ao quadrado. Repete o menos 4, vezes o a. Quem é o a? É o 5. Ele é positivo, então não precisa ficar dentro de parênteses. Vezes o c. Quem é o c? Menos 2. Coloco dentro de parênteses. Ok? E agora é só calcular essa expressãozinha aqui. Então, delta vai ser, quanto que é menos 3 ao quadrado? Aí você tem que lembrar que expoente par, que é no caso ao quadrado, expoente 2 é par, resultado positivo. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9 positivo, ok? Agora, vamos multiplicar o menos 4 com 5 e com menos 2. Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Menos 20 vezes menos 2, aí tem jogo de sinais na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo, e 20 vezes 2, 40, ok? Então, de novo, menos 3 ao quadrado, porque é b ao quadrado, e é o menos 3, que é o b, que deu 9. Menos 4, que é próprio da fórmula, repetir, vezes o a, que é o 5, vezes o c, que é o menos 2. Resolvendo essa expressão, menos 3 ao quadrado dá 9 positivo, e menos 4 vezes 5 vezes menos 2 dá 40 positivo, mais 40. Então, qual o valor de delta? 40 mais 9, delta, então, é 49. Agora, eu vou para o terceiro passo, que é fazer o quê? Determinar as raízes usando a fórmula geral. Qual é mesmo a fórmula geral? A fórmula geral é a seguinte, o x vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. É só substituir agora os coeficientes e também o delta. Então, x1, vou colocar aqui, ó, x1. Por que x1? Porque eu vou encontrar duas raízes, beleza? Então, se eu vou encontrar duas raízes, a primeira eu vou chamar de x1. x1 vai ser menos, quem é o b? Esse menos da fórmula, você repete. Agora, eu vou colocar o b. O b também tem menos, ó, é menos 3. Então, para não ficar assim, ó, sinal na frente de sinal, a gente põe um parênteses, tá? Então, x1 vai ser menos 3. Como eu vou calcular o x1, eu vou calcular com o mais, com a soma, tá? Depois, o x2 eu calculo com o menos. Raiz quadrada de delta. O delta nós já acabamos de encontrar que é 49. Então, no lugar de delta, eu coloco 49 sobre 2 vezes o a a gente sabe que é 5. Então, qual vai ser o valor do x1? Então, eu tenho menos 3, ó, joguinho de sinais aqui, vai ficar mais 3, ok? Mais a raiz quadrada de 49, que é 7.
sobre 2 vezes 5, 10. Somando aqui 3 mais 7, dá 10. Tá? Sobre 10. Isso aqui, ó, dá pra gente dividir. Toda fração é uma divisão. 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, eu achei a primeira raiz da minha equação, que é o x1, que é igual a 1. Agora, eu vou calcular o meu x2. Então, ó, o x2 vai ser o quê? Eu vou usar também a fórmula. Menos b... Só que agora, como eu vou calcular o x2 e eu já usei o mais, agora eu vou usar o menos. Então, menos b menos a raiz quadrada de delta, que é o 49, sobre 2a, ok? Eu repeti aqui o menos b, mas na verdade o b eu tenho que colocar o valor dele, né? Que é menos 3. Então, fica menos 3, ok? Então, resolvendo isso aqui. Menos e menos, ó. Joguinho de sinais vai ficar mais 3. Repete o menos. Raiz de 49 é 7. Sobre 2 vezes o A. Eu também não coloquei no lugar do A aqui, ó. Desculpa, tá? No lugar do A é o 5, ok? Então, 2 vezes 5, 10. Agora, pensa aí. Eu tenho 3 e eu devo 7. Então, eu fico devendo 4, certo? Menos 4 sobre 10. Aí, não tem como eu dividir 4 por 10. Não vai dar exato, vai dar decimal. Então, a gente pode deixar como fração, mas é obrigatório você simplificar a fração. E essa fração tem como ser simplificada por 2. Ao simplificar a fração por 2, eu terei menos 2 quintos. Então, esse aqui é o meu x2. Que é a minha segunda raiz da equação. Como é que eu coloco a resposta dessa equação, tá? A resposta será: a solução desta equação é o meu x1, que é 1, e o meu x2, que é menos 2 quintos. Então, tá resolvida a equação utilizando a nossa fórmula geral, que é a fórmula de Bhaskara.